Fala galera, beleza? Sou Júnior Quintela, sou terapeuta holístico, músico, tarólogo e hoje vim fazer mais um vídeo a partir dos estímulos que o tarô traz, com a mensagem que o tarô vai trazer para nós. Para quem não está sabendo, tá rolando um sorteio de uma consulta de tarô online e uma leitura do mapa numerológico tântrico. Isso lá no meu Instagram, @JúniorQuintela. Dá uma conferida lá, participa, confere as regrinhas direitinho lá para você poder participar e concorrer a essa consulta. Então hoje a gente vai fazer assim. Vamos tirar 3 ou 4 cartas, vamos ver também o que acontece no meio do caminho. E aí a primeira carta vai ser quem sou eu no processo, ou o tema, né, que a gente vai abordar aqui. O que é que eu tenho de recurso para atuar nesse tema, né, nessa esfera da minha vida que vai se apresentar na primeira carta, e o que eu preciso ter cuidado, o que eu preciso trabalhar que eu ainda não desenvolvi tão bem. Eu já estava aqui embaralhando um pouco, continuar embaralhando mais um pouquinho. E aí, se eu sentir a necessidade, eu puxo mais alguma carta. Então, quem sou eu nesse processo? Qual é o tema principal, a questão principal que a gente vai abordar aqui? A Rainha de Ouros. E a Rainha de Ouros é a rainha do elemento terra, né? Eu sempre faço essas analogias, essas associações. Então, às vezes eu me apego muito mais ao elemento da natureza que a carta está associada do que ao naipe em si. Então a Rainha de Ouros, que é a rainha da terra, ela fala sobre esse sustento. Tanto sustento a nível financeiro, monetário, né? Como é que eu consigo esses recursos para sustentar essa casa ou para proporcionar algum conforto, quanto eu posso também ver por um ponto de vista um pouco mais sutil, mais subjetivo, que seria o jeito que essa pessoa interage nas relações familiares dela, por exemplo. Então, como é que eu posso proporcionar esse sustento a nível de interação social, por exemplo, a nível emocional? Como é que eu posso ser uma figura que representa segurança? Porque o elemento terra é onde a gente pisa, é aquilo que nos dá o alimento, é aquilo que nos nutre. Então, a rainha, as figuras femininas, do modo geral, do tarô, falam um pouco sobre esse cuidado, sobre a subjetividade, sobre o intuitivo. Então, a Rainha de Ouros fala sobre essa ideia do acolhimento também. Mas é um acolhimento mais no sentido de você ter essa pessoa, ou, no caso, você ser essa pessoa que proporciona a sensação de segurança, o tal do porto seguro. Então, como é que eu posso ser isso para os outros? Se for o caso de uma mãe, como é que eu posso ser isso para os meus filhos? Se for um caso de um filho, será que eu consigo encontrar essa figura na minha mãe, na minha família? Essa ideia dessa terra como um lar. Ela é uma mulher do lar, mas não significa ela uma pessoa que vai ficar cozinhando e tal, mas sim essa ideia de proporcionar essa sensação de casa. Essa sendo a primeira carta, você faz aí a sua adaptação para a sua vida. Se você está numa situação onde você busca essa rainha, né, onde você está precisando desse conforto, dessa segurança, ou se você é a pessoa que procura ser essa rainha para os outros, né, ou você está nessa figura. Então a próxima carta vai ser quais são os meus recursos para interagir melhor com essa Rainha de Ouros. Os meus recursos. Muito interessante. Saiu a carta do Eremita. Carta do Eremita que muitas vezes fala sobre o isolamento. Então, assim, é interessante ver que quando a gente coloca a rainha como uma figura de um porto seguro que traz segurança, que se propõe a promover esse conforto, essa segurança, quando eu vejo o que é que eu tenho de recurso, eu tenho
o eremita. Então, esses recursos, eles estão dentro de mim. Isso fala um pouco de independência. É o cara que anda sozinho, que ele está no topo de uma montanha. Tá vendo aqui, ó? Ele está no topo de uma montanha e ele tem uma lamparina iluminando o caminho à frente dele. Então, ele não está sendo guiado por um farol, não tem um poste iluminando a estrada para ele, é ele quem segura a própria luz. Nesse tarô, não vai dar para ver aqui no vídeo, mas o que está dentro da lamparina, né? Essa luz que está sendo emitida nessa carta, ela vem de uma estrela de 6 pontas, ou hexagrama, ou selo de Salomão, a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas que a gente conhece. É interessante que esse símbolo, ele fala sobre a comunhão entre o astral e o material, esse equilíbrio das duas polaridades, o que está acima, né, o triângulo que está apontado para cima, em comunhão e equilíbrio com o triângulo que aponta para baixo. Como essa casa fala sobre o que é que eu tenho de recurso, existe já essa capacidade de caminhar com os próprios pés e de proporcionar esse tipo de autonomia e independência para o outro também, caso você esteja no posto da rainha de ouros. Mas se você estiver se relacionando com a rainha de ouros, então é entender que de repente você não precisa tanto dela. Pode significar também que os outros não precisem tanto de você quanto você gostaria. Esse é um ponto interessante, né? Às vezes a gente gosta dessa relação de codependência. A gente fica um pouco amarrado a isso. Tem um caso que um padrão de comportamento que eu tenho visto se repetir bastante, que é, de repente a pessoa não quer fazer alguma coisa, ela não precisa fazer alguma coisa, não foi pedido para que ela fizesse aquilo, mas ela faz, sabendo que não precisa, só para que em algum momento ela diga, olha, mas eu fiz aquilo por você. Quer dizer, de alguma forma, ela forçou essa interação com a rainha de ouros, né? Como quem em algum momento diz assim, tá vendo como você precisou de mim? Quando na verdade, quando eu falo de o que eu tenho de recurso, de repente eu não preciso tanto assim. Então é interessante que nas cartas da semana, uma das que saiu, que você pode ver lá no Instagram, toda segunda eu posto as cartas da semana, saiu 2 de copas, né? Com a carta que fala de parceria, de elo emocional, de vínculo, né? Pode significar até relacionamentos amorosos, inclusive. Que seria um ponto, né? Essa coisa que é necessário do ser humano de interagir socialmente. A gente também não pode viver completamente isolado. Então é entender qual é o papel de cada um, qual é o seu papel na sua vida, sabe? O que é dentro da sua vida que você precisa buscar essa segurança, ou o que é dentro da sua vida que te proporciona essa segurança, pensar um pouquinho sobre isso, refletir se isso de fato traz aquilo que você espera. De repente não traz. Às vezes a busca traz o conforto que a gente espera, né? Às vezes a gente chega lá onde a gente estava buscando e aquele conforto você não encontra lá. Então tentar entender melhor como é que está acontecendo essa relação, se é uma relação de dependência ou não. Saber que existem aspectos da nossa vida que a gente precisa interagir com o outro, mas depender do outro não é legal. Então, a questão do eremita, o isolamento e a sabedoria. Geralmente, o eremita é representado por um homem velho, representando alguém que passou já por muita coisa, né? Tem já uma vasta experiência. Então ele se cobre, se envolve nessa capa, e aí o que tem embaixo dessa capa só ele sabe. Ele tem aquilo, ele já passou por várias experiências, ele conhece o corpo dele, as experiências dele, a bagagem dele, e aí com isso resguardado, ele vai em busca do caminho dele, iluminando cada passo, não a estrada toda. De repente é olhar para esse passo a passo, o dia após dia, pode te trazer uma clareza de consciência. Isso é o que eu tenho de recurso, eu tenho essa capacidade dentro de mim. E aí o que é que eu preciso aprender, o que é que eu estou precisando desenvolver que ainda não está pronto. 9 de paus.
interessante ver isso, que sai uma carta de cada categoria, né? Então, uma carta da corte, um arcano maior e uma carta numerada. O 9, dentro das cartas numeradas, né, a gente tem do Ás ao 10, então o 9 ele é quase o fim da linha. O naipe de paus fala sobre o fogo, né, a libido, o desejo, o movimento, a motivação e tudo mais. Essa carta aqui especificamente, ela traz essa ideia da defensiva. Então, essa moça aqui está, se você for tentar acessá-la por trás, tem vários bastões que estão protegendo ela e o 9º bastão está na mão dela. Então, assim, é uma pessoa que não é tão simples assim de acessar. É uma pessoa que está... Não é como o 7 de paus. O 7 de paus, ele fala sobre a pessoa que de repente está até animada para o desafio. O cara que se preparou e pronto, agora eu estou pronto para ir. Dentro desse contexto aqui, eu vejo que essa carta traz muita ideia de abrir mão do controle. O que é que eu preciso aprender? A não ficar tão na defensiva assim. Sabe, de repente você é uma mãe e aí seus filhos dependem de você, já dependeram mais em algum momento. E aí você fica com um certo apego, tipo assim, não, eu sou a mãe, eles precisam de mim, e precisam, claro, precisam até certo ponto. Mas existem coisas que a mãe não tem como fazer pelo filho e é bom que seja assim, né? Se fossem fazer tudo por nós, nós seríamos eternamente crianças mimadas, né? Largar um pouco o osso, largar um pouco o controle, essa vontade de proteger de uma forma excessiva, é algo que seria interessante de se refletir e de aprender. Aprender que esse largar o osso é uma libertação também, sua e do outro. Então, se você é a rainha de paus, se você está no lugar da rainha de paus, aprender que esse seu lugar, ele não é estático, né? Ele não é fixo. Não são todos os momentos da sua vida que você está nesse posto. Então, assim, também não ter muito medo de perder esse posto, de estar em outro posto em algum momento. Se você está nessa posição, né? Agora, se você busca essa posição, de repente você está usando esse conforto como um escudo, né? Então, como é que você interage com o mundo? O que é que você quer do mundo? Como é que você quer buscar? Você quer de fato buscar? Você quer que os outros tragam isso para você? Vamos ver agora uma síntese, né? Uma mensagem final, um conselho, de repente. Essa foi uma das cartas que saiu na carta da semana, né? Cavaleiro de Paus. Então eu acredito que é essa mudança de atitude, né? Sair da defensiva, desse lugar de mas eu não sei, sabe? Esse lugar de hesitação, de mas e se der errado? E se meus filhos não dependerem mais de mim? Será que eu vou ficar sozinho? Será que eu vou ficar sozinha? Sair desse lugar e vir pra cá. Esse aqui é o Cavaleiro de Paus, o Cavaleiro do Fogo. De todos os cavaleiros desse baralho, esse é o que tá no trote, né? Tá cavalgando pra guerra. É o cara que tá indo, assim. E é um cara que é confiante, assim. Ele vai fazer o que precisa ser feito. Pode ser que ele tenha algumas derrotas no meio do caminho. Pode ser que ele morra na batalha. Pode ser que ele tenha algumas dificuldades. Pode ser que apareça uma coisa completamente diferente e ele acabe nem indo para essa batalha. Pode acontecer várias coisas. Mas o que é da essência dele é esse fogo que movimenta ele, que faz com que ele vá. Independente do que vai acontecer no meio do caminho, aonde ele vai chegar, a questão aqui é esse impulso de ir. Às vezes a gente fala do impulso como uma coisa meio até negativa, né? Mas assim, tudo tem o seu lugar. Então claro que a gente também não pode ser impulsivo toda hora.
Mas a gente também não pode ficar morrendo de medo desse impulso e por conta disso acabar ficando estagnado, né? É importante ter esse cuidado. Então, assim, no que se refere a esse conforto, essa segurança, esse sustento, é importante se apropriar desses recursos internos, assumir a sua própria capacidade, sua própria sabedoria, sua própria experiência, que você tem conteúdo suficiente para passar pelo que você está passando e tentar abrir mão desse lugar dessa zona de conforto, mas não dessa zona de conforto como eu estou aqui sentado num sofá, sabe? Esse couch potato. Quando eu falo isso, eu tô trazendo a ideia de tirar um pouco esse medo de buscar, sabe? De se sentir culpado de fazer o que você acredita, o que é o seu propósito. Sabe, às vezes eu vejo pessoas que estão em situações abusivas, ou situações desonestas, e aí a pessoa tenta sair daquilo e acaba se sentindo culpado. Tipo assim, não, mas se eu sair, isso aqui, minha vida vai dar errado e tal. Não, isso aqui é o que você precisa aprender, a soltar um pouco as amarras e chegar nesse posto aqui. Então você solta aquele lugar que você está completamente protegido, defendido, ou pelo menos é o que você acha, e aí você vai buscar o que lhe é interessante. E aí, assim, vão ter desafios no meio do caminho? Vão. Decepções no meio do caminho? Vão. Mas aí quando você dá alguns passos atrás e olha de um ponto de vista um pouco mais ampliado e distante, talvez você consiga ver os passos que você deu. De repente, esse medo de dar mais alguns passos pode ser até mesmo por conta de uma limitação, né, do que você está enxergando. De repente, para onde você está agora e olha o quanto que você caminhou. Sabe? Quando você vai olhando passo a passo, quando você vai iluminando seus passos aos poucos, você consegue se dedicar, se entregar mais, se presentificar mais. E aí você caminha um bocado. Aí depois você olha para trás e... eita, já foi tudo isso. Às vezes a gente olha uma estrada muito longa e dá logo um cansaço. Eita, eu tenho que percorrer tudo isso. Que saco, não sei o que. Então, vamos um dia de cada vez. Procure assumir essa postura assumir, encontrar quem é esse cavaleiro. Ou essa cavaleira, né? Claro. Então é isso, galera. Se você tiver gostado, curte. Se você acha que esse vídeo pode ser interessante para alguém, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu soltar mais um vídeo. Você me encontra no site juniorquintela.com, você me encontra no Instagram, @juniorquintela. Lembrando que está rolando um sorteio de uma consulta de tarô online e de uma leitura do mapa numerológico. Vê o post oficial, lê as regrinhas direitinho para que você tenha certeza que você estará concorrendo ao sorteio. E isso aí, galera. Até a próxima.